Olá pessoal, hoje nós vamos trazer uma videoaula baseada nesse título Psicologia do Perdão. Como perdoar o imperdoável. Esta aula é baseada no livro do mesmo título e que foi editado pela Jocum Editora. A nossa alma tem o seu ponto de equilíbrio, há uma ecologia na alma. Porém, nós somos imperfeitos e os relacionamentos acumulam detritos e rejeitos. O lixo pode juntar dentro de você como ele pode juntar na sua casa. Todos os dias você limpa a sua casa. Imagine se durante um ano você juntasse o lixo da cozinha, as embalagens, não fizesse faxina, não varresse a sua casa. Como é que ela estaria hoje? Um verdadeiro lixo, inabitável. Assim também é a nossa alma. E o perdão é uma usina de reciclagem. É o princípio do perdão que possibilita você fazer essa faxina interior, limpar sua alma. Quando não perdoamos ou não pedimos perdão, o lixo se acumula. A falta de perdão bloqueia os relacionamentos, entope. É como se a gente tivesse o ressentimento, vai criando uma craca dentro de você, vai acumulando e você vai adoecendo emocionalmente. Pense, o perdão é uma via de mão dupla. É a mesma coisa, é tão importante quanto você pedir perdão, como liberar perdão. Quando você não pede perdão, ou não libera perdão, o lixo se acumula. E sempre que eu falar sobre perdão daqui para frente, nesta palestra, pense nessa via de mão dupla. Afinal de contas, o que é o perdão? É um mandamento do Senhor e é o único caminho de vida e graça para o cristão. Perdão é um ato da escolha, é um ato de obediência a Deus, e não mais uma opção. Perdão é um princípio, não apenas uma atitude. O perdão é como se fosse uma jornada de 1000 quilômetros, que começa com o primeiro passo, e você escolhe a cada dia, você decide a cada dia andar neste caminho. Veja o que Jesus fala sobre este tema do perdão na oração do Pai Nosso em Mateus 6, 19 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração encerra neste amém, e este é o verso 13. Veja, porém, o que Jesus fala nos versos 14 e 15, logo a seguir do amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Neste caso, Jesus condicionou o perdão do Pai ao nosso perdão. Ora, na cruz, Cristo, morrendo por nós, com seu sacrifício, nos trouxe esse perdão. Mas você vai entrar na posse desse perdão que Cristo te dá, na dependência de você também praticar este princípio. Veja o que Jesus ensina sobre perdão no Novo Testamento, na parábola da oferta. Ele diz que se você vai levar uma oferta no altar do Senhor e lembra que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta de lado, vai lá, se acerta com a pessoa e volta e apresenta a sua oferta a Deus
e aí ela será aceita. Na parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, 21 a 35, Jesus conta a história de um rei que foi acertar as contas com os seus servos e um deles tinha uma dívida enorme. E o rei falou para ele: você vai ser preso com toda a sua família. E o homem pediu clemência, misericórdia, se prostrou, se ajoelhou e o rei teve compaixão dele, liberou a dívida toda dele. Não deu apenas prazo, liberou toda a dívida. Ao sair, este homem que fora perdoado encontrou um outro que lhe devia uma pequena quantia. E ele apertou esse outro e disse: você vai me pagar tudo. E o outro também clamou, pedindo misericórdia, pedindo clemência, se ajoelhou, se prostrou. Mas ele não perdoou. E estava levando esse outro, pobre coitado, para a cadeia. Os conservos que haviam assistido àquela situação na sala do trono anteriormente foram ao rei e disseram: rei, aquele homem que o senhor acabou de perdoar aquela enorme quantia, ele está apertando o outro que lhe deve um pouquinho só e levando ele para ser preso. Então o rei disse: manda os soldados e vá lá e prendam-no, e ele vai ficar entregue aos atormentadores e vai ficar na prisão até que pagar o que deve. Esse ser entregue aos atormentadores são os demônios. Quando você não perdoa, você fica sujeito a perturbações espirituais e você vai ficar debaixo de um jugo até pagar o que você deve. No Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, Paulo diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Quando a gente não lida corretamente com esse tema do perdão, nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo. A falta do perdão favorece a vitória do inimigo na vida de quem não perdoa ou de quem não pede perdão. Veja, a nossa alma tem 5 faculdades fundamentais: a vida emocional, são os sentimentos, alegria, tristeza, conexão, afetividade. A vida intelectiva, o intelecto, que são os pensamentos, os conceitos, a lógica, o raciocínio. A vida da vontade ou da volição, que é o querer, o perseverar, a garra, a impulsividade. A consciência, que é a capacidade de emitir um juízo de valor de certo e errado. É a consciência que produz dentro de nós o sentimento de culpa. É aquela voz dentro de você que acusa ou aprova o que você faz ou o que os outros fazem à sua volta. E o livre-arbítrio. Veja, neste diagrama estão aqui essas 5 faculdades representadas. A emoção é o o intelecto é o I, a vontade ou volição é o V, a consciência nesse círculo azul e o livre-arbítrio está bem aqui no meio, no LA, esse círculo vermelho. Sua emoção é diferente do seu livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio é diferente da sua vontade. Seu livre-arbítrio é diferente do seu pensamento. E como eu disse, o perdão é um ato da escolha, é uma decisão sua, é um ato do livre-arbítrio. Você escolhe perante Deus perdoar. E, na verdade, o perdão não depende da sua emoção, nem do seu intelecto, nem da sua vontade. Você pode decidir. Veja bem, quantas vezes você já teve vontade de fazer poucas e boas e decidiu não fazer? A sua consciência tocou o alarme e disse: epa, peraí, isso está errado. E você escolheu não cometer aquele erro. Então, a sua vontade é uma coisa, a sua escolha é outra. Seus sentimentos e emoções
uma coisa, sua escolha é outra. Quando Deus olha para você, Ele olha para o miolo do seu ser, que é o seu livre-arbítrio. Ele não olha em primeiro lugar para o que você está sentindo, para o que você está pensando, nem para o que você está querendo. Ele olha para o que você escolhe em relação ao que sente, ao que pensa e ao que quer. Vamos ver outro aspecto da nossa alma, a estrutura da nossa mente. Imagine que a nossa mente é como se fosse um cilindro, um copo. Aqui em cima, a parte consciente tem emoção, sentimentos, intelecto, pensamentos, volição, vontade, querer. E aqui embaixo, a parte do inconsciente. E também no inconsciente tem emoção, intelecto e volição. O inconsciente pode ser considerado como o coração que a Bíblia fala. E quando você decide perdoar, você consegue limpar essa parte aqui do consciente. E tem gente que escolhe perdoar e diz, eu já perdoei, está tudo ok. Porém, a pessoa não consegue sondar ela mesma o seu coração, o seu interior. Veja, a Bíblia diz que o coração é enganoso e é perverso. Muitas vezes a gente acha que já perdoou, mas as mágoas estão escondidas lá no fundo. Por isso a gente diz que o perdão é um processo, é essa jornada de 1000 quilômetros. Você tem que limpar o nível consciente e tem que perseverar neste processo para que Deus vá ajudando você. Agora nós vamos ver que o perdão é um processo. Neste processo, o primeiro estágio é atualizar a dívida. Isso significa que, mediante a questão do perdão, você olha para o seu sofrimento, você olha para a sua ferida, você se permite entrar em contato com essa dor, você bota isso para fora, você derrama seu coração diante de Deus e fala para Ele o quanto doeu, o quanto está doendo, o nível de ressentimento, de mágoa, a raiva, a ira, as fantasias, os desejos de vingança. Veja bem, nunca procure a pessoa que feriu você para atualizar a dívida. Não, isso não vai dar certo, vai dar briga, vai dar problema. Atualizar a dívida é entre você e Deus. Você derrama o coração, você fala para Ele, você põe para fora, mas reconhece que precisa perdoar. E o segundo estágio é passar pela porta estreita. Com toda essa dor no lado emocional, com toda a fantasia de vingança, com toda a raiva, o querer se vingar, ao mesmo tempo, você tem consciência da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, você tem livre-arbítrio e você escolhe obedecer a Deus. Esta é a crise da porta estreita. É um momento difícil, tenso, porque é como se fossem dois polos dentro de você. Um querer se vingar e o outro lado que desiste de ficar tomando conta da pessoa, de ficar querendo ver se ela vai se ferrar, se ela vai se dar mal. Você desiste, você entrega o juízo para Deus. Você reconhece que o juízo pertence a Deus e não a você. Isso é a porta estreita. Você decide perdoar e crê que a pessoa vai se acertar com Deus. Se ela se arrepender, Deus a perdoará. Mas não cabe a você ser juiz. Então você solta. E aí você passa para o terceiro estágio, que é perseverar num caminho apertado. Isso significa que depois que você passa pelo primeiro momento da porta estreita, dá um alívio. Mas um pouco mais para frente, aquilo vai voltar, as lembranças vão voltar, a emoção ferida vai voltar e você tem que atualizar a dívida novamente e tem que passar na porta estreita novamente.
Então, girar essa roda do primeiro e segundo estágio é o processo do terceiro, em que você persevera nesta escolha, nesta decisão de liberar perdão. Veja, como o perdão é um caminho, é uma via de mão dupla, você também pode atualizar a dívida no que diz respeito a pedir perdão. Seria você olhar para o erro, reconhecer o erro, parar de ficar se justificando, de pegar em cima do erro dos outros, porque eu fiz isso, porque o outro fez aquilo, e ficar tentando justificar seu erro. Não funciona isso. Você só aprende quando admite a sua parte. E não adianta você ficar querendo acusar o outro. Reconheça a sua parte. E passar pela porta estreita no tocante ao pedir perdão é você ir até a pessoa e pedir perdão a ela, falar. E neste momento não cabe você mencionar o possível erro dela. Fala da sua parte, se acerta. O terceiro estágio seria sempre que você lembrar das suas culpas, reconheça o erro, se arrependa, creia que o sangue de Jesus te lava de todo pecado e se aproprie desse perdão. Você já pediu perdão a Deus, você já pediu perdão à pessoa, não precisa ir lá novamente, mas você se apossa. Isso é passar pela porta estreita e você vai repetindo isso. E o terceiro estágio ele pode ser representado, esse processo, numa espiral, que é a espiral do perdão. Veja bem, aqui está a ferida, lá no fundo do seu coração, e o A grande representando como é forte e grande essa ferida. Quando você escolhe atualizar a dívida e passar pela porta estreita, você começa a subir aqui nessa espiral. E ela vai girando e você vai subindo. E na medida que você vai subindo, o tamanho da ferida vai diminuindo. E o tempo de cada ciclo na espiral vai aumentando. Vai ficando mais leve. Cada vez que você vai subindo, vai ficando mais leve. A coisa vai diminuindo dentro de você. Em que você atualiza a dívida, passa pela porta estreita. Você vai soltando as amarras. Você vai largando aquele desejo de fiscalizar o outro, de saber se o outro está melhor, está pior, se ele está pagando o que ele está devendo. Você vai largando isso e vai saindo desse lugar de tomar veneno e querer que o outro morra. Não funciona isso. Isso não vai dar certo para você. E na medida em que você escolhe liberar o perdão, você repete isso e de novo, e derrama o coração diante de Deus, você abre o seu coração e o Espírito Santo pode entrar e ir colocando bálsamo na sua ferida. O perdão, ele liberta. Quanto mais você libera perdão, mais leve você vai ficando. O perdão liberta. Quanto mais você pede perdão, menos fardos você carrega. O perdão que você libera para o seu próximo, que convive com você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ele vai ajudando você a aprender a aceitar melhor o outro. Por quê? Você tem que perdoar todo dia. As pessoas são imperfeitas. E na medida que você perdoa, você aprende a aceitar o outro possível. Muitas vezes a gente sofre porque fica com um pai idealizado, um marido idealizado, uma esposa idealizada, um chefe idealizado. E aquela pessoa não é real. A pessoa real tem limites, tem problemas. Então, quanto mais você avança no perdão, mais você vai aprender a aceitação do outro, o outro possível. E quando mais você aceita o outro, mais você se aceita. O perdão vai ajudar você a desistir de mudar, de transformar o outro. Mas você não vai aprender a desistir de amar.
É desistir de querer mudar, mas não de amar. E com isso, você aprende também a pagar o mal com o bem. Isso faz parte do processo do perdão. Por quê? Você não quer fiscalizar, reconhece que a mágoa e o ressentimento é veneno para você, para de ficar tomando conta, entrega para Deus e você para de ficar naquele bateu, levou. Porque muitas vezes a pessoa fica assim, o marido com a mulher com o marido, tudo é causa de devolver com juros e correção. Você para de fazer isso. E na medida que você paga o mal com o bem, o que volta para você? O bem. Seja na família, seja nos relacionamentos sociais, seja no trabalho. Então, quanto mais você paga o mal com o bem, mais o bem vai voltar para você. Sendo assim, o perdão vai calibrar seus relacionamentos. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus, porque você entrou num princípio de obediência a Ele. Em segundo lugar, com o seu próximo, aqueles próximos mais significativos, que são as pessoas que você convive. E em terceiro lugar, calibra o seu relacionamento com você mesmo. O princípio do perdão não significa que você não vá se amar, se respeitar. Pelo contrário. Porque você libera perdão e pede perdão, você vai aprender a reconhecer seus erros e perceber os erros dos outros. Não vai ficar carregando fardo que não é seu. Por isso, o perdão calibra os relacionamentos e melhora as nossas defesas. Porque as defesas da mágoa, do ressentimento, da retaliação, da vingança, são defesas pesadas demais. Não são eficientes, sobrecarrega você gasta muita energia à toa. Mas quando você libera perdão e pede perdão, você fica mais leve e se torna bem mais competente para se defender, para dar limites. Por isso a gente pode dizer, o perdão é um milagre e o milagre cabe a Deus. Deus vai fazer milagre em você. Deus quer fazer milagre no seu coração. Mas você diz, Senhor, então opera esse milagre para que eu perdoe. Aí Deus diz para você, meu filho, minha filha, me obedece. O milagre pertence a Deus, o milagre cabe a Deus, mas a obediência cabe a nós. Se você obedecer, o Espírito Santo vai agir. Ele vai operar esse milagre que você não pode fazer, vai curar suas feridas, vai curar as suas dores. Deus abençoe você. Forte abraço.